Essa semana, enquanto eu estava meditando na palavra, em oração na minha casa, senti quando a presença do Espírito Santo se aproximou de forma bem palpável perto de mim na minha sala. E ele falou algo ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que ele me falou. E hoje, não esperem uma mensagem de 3 pontos ou 5 passos, porque tudo que eu quero é abrir meu coração com vocês e compartilhar o que eu tenho aprendido com ele sobre isso. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Verdades e Mentiras. E estamos vivendo em uma época em que até mesmo aqueles que se dizem ser seguidores de Jesus, aqueles que se dizem ser cristãos, seus discípulos, transparecem ser uma coisa, enquanto na verdade são outra totalmente diferente. O discurso está desalinhado com o comportamento e com a prática. Uma mesma pessoa, mas comportamentos diferentes, não condizem com o Evangelho de Jesus. E se tem uma coisa que Jesus mais bateu de frente enquanto ele estava nessa terra, não foi contra os pecadores, até porque eram os pecadores que o seguiam, ex-adúlteros, ex-prostitutas, ex-impostores, arrependidos, mas eram pecadores, arrependidos. Mas uma coisa que ele batia de frente era com o fermento dos fariseus, chamado hipocrisia. Diga comigo, hipocrisia. Lucas capítulo 12, versículo 1, a parte B do versículo diz: Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mal sabemos que permitir esses fermentos, que esses fermentos nos contaminem o nosso comportamento, alterando aquilo que nós somos, nos faz ser hipócritas, e não só ser hipócritas, mas impede-nos de vivermos as promessas de Deus, os sonhos de Deus para nós. Todos nós sabemos que Deus tem planos grandiosos para nós, e muitas vezes não sabemos o porquê que não alcançamos. Eu quero ilustrar com uma história. Certo avião havia acabado de decolar de um dos maiores aeroportos do país, e sua cabine estava um dos maiores e experientes pilotos, profissionalmente falando, obviamente. E aquele avião já havia pegado uma certa altitude, quando estavam todos felizes, alguns felizes porque estavam voltando de viagem do trabalho, outros estavam felizes porque estavam saindo de férias, outros estavam felizes porque já estavam retornando ou indo para uma reunião de negócio. E a bordo havia centenas de pessoas, alguns sorrindo, outros conversando, quando de repente aquele avião balança suas asas, fazendo uma curva acentuada à esquerda, e retorna para o lugar de onde ele havia decolado. E todos começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Quem aqui já esteve em um voo sabe que quando eles acionam as luzes e o som para que você afivele os cintos e sente, você automaticamente em um voo que não é inesperado algo do tipo acontecer, nós todos ali os passageiros olhamos para a comissária de bordo, porque aí você vê ela correndo e sentando na cadeira, aí você olha para o semblante dela, se ela está assim, ó, tá tudo bem. Se ela está rezando, orando, fazendo o sinal da cruz, ora para que os anjos venham. E aí todo mundo olha para ela e a comissária está sorrindo, e aí de repente a voz do comandante sai nos alto-falantes e diz: senhores passageiros, por favor mantenham a calma, e os seus sentados com os cintos afivelados. Estamos fazendo um retorno por motivo de segurança. Diga comigo, segurança. Todos podem permanecer calmos porque nós estamos em segurança, e esse retorno é para garantir a segurança de cada um, e que cada um de vocês cheguem ao destino desejado. Chegou, aterrissou o avião, aterrissaram em segurança, e o comandante comentou com um dos passageiros que por causa da sua experiência com anos de aviação, ele havia percebido algo imperceptível para qualquer um. Mas por causa da sua experiência ele percebeu que o consumo de combustível estava fora do normal. Mas era tão imperceptível que qualquer outro piloto ou comandante deveria ter seguido viagem
E talvez isso poderia causar, jamais deles terem conseguido chegar ao seu destino, ou até mesmo um trágico acidente. E quando eles chegaram ao solo, trocaram de aeronave, todo aquele transtorno, aquela troca, espera de voo, o povo reclamando, as malas nas mãos, trocando de avião. Mas foi para a segurança, para que cada um chegasse ao seu destino. E eles descobriram que aquela aeronave gigante, ela estava comprometida com pequenas fissuras em uma de suas asas, que é onde fica o combustível. E onde estava vazando o combustível, por causa da percepção daquele piloto, anos de experiência, ele percebeu que havia algo de fora do comum. A experiência daquele comandante salvou o destino de todos aqueles tripulantes e passageiros, e muitas vezes é exatamente assim que nós nos sentimos na nossa jornada cristã, não é? Nós imaginamos que estamos saindo, chegou o meu momento, é a hora de eu decolar, é a hora do meu ministério, do meu trabalho, do meu relacionamento, da minha vida decolar. E aí quando você pega uma certa altitude, que você acha que está tudo bem, de repente você tem aquela sensação que alguém colocou a mão no manche do seu piloto do seu avião, e virou e voltou você para o mesmo lugar que você estava. Aquele sentimento de frustração, simplesmente parece que alguém muda, e por causa dos outros você não consegue chegar até aquele destino. Você simplesmente não consegue sair daquele lugar, não consegue alcançar os seus sonhos, não consegue alcançar o seu destino, embora você saiba que aquele destino é de Deus para você, e você se pergunta, se é de Deus, por que eu não consigo chegar lá? Quem já fez essa pergunta? Por que, se é de Deus, por que eu me sinto preso? Por isso, o título da mensagem de hoje é Detentores de Destino. Feche os seus olhos, amado e querido Espírito Santo, pedimos que o Senhor, como está neste lugar, unja essa palavra para que ela caia como semente em terra fértil e faça florescer. Que nenhum que entrou aqui buscando mais de Ti, saia daqui sem receber algo especial da Tua parte, e possa sair daqui transbordando daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você preferir, em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11 ao 14. A parte A do versículo, ali, diz assim do versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo. E aí eu acho fantástico isso aqui, próprio Deus falando, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Em 1998, eu descobri que a fonte de tudo que eu precisaria em minha jornada cristã, desde força espiritual, visão de futuro, como chegar ao destino que Deus havia planejado para mim, estava em um relacionamento com o Espírito Santo. Deus começou a trabalhar em minha vida, para abrir os meus olhos para uma realidade espiritual que eu sabia que existia, não sabia como encontrá-la, mas eu sabia que existia. Eu supunha que existia, está em algum lugar, mas eu não sei como alcançar. Mas eu precisaria quebrar a minha religiosidade. Diga comigo, religiosidade. Religiosidade não é religião. Religiosidade refere-se a um conjunto de crenças, práticas, rituais, sentimentos relacionados à fé ou à religião, que me passaram por meio de experiência, ou que alguém disse que era assim. O que eu quero dizer é que nós aprendemos como Deus fala conosco, como Deus age no meio do seu povo, como Ele faz tudo, e tudo que Deus faz e sai fora desse parâmetro, desse manual espiritual que nós temos de forma inconsciente dentro de nós, por causa da nossa experiência, nós fazemos o quê? Rejeitamos.
Então, se alguém fala em línguas, e isso no meu manual espiritual falar em línguas não é de Deus, eu rejeito quem está falando e não deixo que, se Deus quiser me batizar e me dar o dom de línguas, eu também não vou falar. Mas se eu venho de uma igreja que alguém cai no Espírito, aí eu falo, isso é de Deus. Aí o outro que não cai diz, isso não é de Deus. O outro diz, Deus fala comigo em sonho. Eu falo assim, mas Deus nunca falou comigo através de sonho. Aí tem os mais espirituais que falam, Deus só fala comigo através da palavra. Ou seja, nós temos um parâmetro, mas eu só não sabia que a religiosidade, ela me impede de viver algo incrível com o Espírito Santo. Era uma realidade espiritual, uma dimensão espiritual. Aqui, por exemplo, onde nós estamos parados nesse exato momento, existem duas realidades, duas dimensões. Uma realidade, são centenas de pessoas sentadas nesse auditório, me ouvindo, a estrutura, o prédio, o som, a iluminação. Outra realidade é a realidade espiritual, que é onde os anjos estão, a nuvem da glória de Deus está, é onde acontece uma batalha espiritual, é onde o Espírito Santo se move. Embora nossos olhos físicos não veem, os nossos olhos espirituais podem ver e o nosso corpo sentir. Há pessoas que participam de uma reunião como essa, e eles dizem assim, esse lugar é bacana, então o pastor transmite uma palavra interessante, eu até gostei do pastor, gostei do Daniel Berg, rapaz, uma voz linda. Há outros que falam assim, Deus está nesse lugar, Deus falou comigo. Aí pouco importa se era o pastor, se era o cantor, não, Deus falou comigo, Deus se moveu naquele lugar, porque ele tem uma percepção dessa dimensão espiritual. E a primeira vez que eu participei de uma reunião, e uma reunião como essa, um culto carregado de unção, foi quando me apresentaram pela primeira vez o Espírito Santo. Esse dia foi marcante para mim, era uma conferência, onde eu cheguei, era um final de tarde, aqueles bancos de madeira, a época dos bancos de madeira, e sentei em um dos bancos lá no fundo. Eu era tímido, como eu sempre fui, eu digo que eu sou tímido, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Né? Mal cumprimentava os outros, parecia bicho do mato. E sentei ali no fundo e começou a reunião. Os louvores, e alguém às vezes me pergunta, pastor, qual era o louvor? Rapaz, eu não lembro, não era ninguém famoso, estava tocando, cantando. O pastor não era um grande escritor, pregador de estádios, não, mas algo aconteceu ali naquele dia que foi surpreendente. E isso fazem mais ou menos 25 anos atrás. Um pastor foi convidado para ministrar naquela noite, ele não era famoso, mas eu lembro muito bem que o louvor antes de ele entrar estava diferente. Uma atmosfera densa, um ar denso, rarefeito, quase não conseguimos respirar, estava quase que ofegante, havia algo, a sensação que eu tinha que alguém estava por cima de nós, olhando para nós. E quando aquele pastor entra, ele começa a falar, eu quero falar sobre o Espírito Santo. E eu lembro que naquela época eu ia nos cultos apenas para cumprir horário e cumprir as exigências, que senão, né, afinal de contas, vou lá na igreja, né? Se Deus não abençoa a minha semana, tem gente que fala isso, cuidado. Vou lá porque agradecer. Não, filho, você vai aqui para celebrar, porque Jesus já está fazendo durante a sua semana, amém? Nós somos a igreja, nós não vamos à igreja. E eu lembro que naquela época a minha oração não passava de 5 minutos. Era raquítica. Eu começava a orar e pedia para o papagaio, periquito, bicicleta, abençoa meu trabalho. Acabava, fazia uma lista, mas acabava. A minha leitura bíblica era enfadonha, cansativa. Pegava a minha Bíblia, quem aqui já pegou a Bíblia? E rapaz, você está empolgado, o pastor falou que eu tenho que ler a Bíblia. Eu começo a ler e de repente começo. Menino, pega a água lá. Dá um sono. Era cansativa, não entendia nada do que eu estava lendo. Eu vivia uma vida dupla, o meu discurso como cristão estava distante da minha prática do que eu estava vivendo. E para mim estava normal, porque afinal de contas todos os cristãos da minha época, meus amigos, viviam daquele jeito. Mas naquele dia eu vivi coisas em meu espírito, senti coisas em meu espírito, que nunca eu tinha sentido antes. E hoje eu compartilhei com o meu amigo e com a minha esposa que essa mensagem
É a mensagem que Deus embutiu dentro de mim quando eu nasci. Compartilhar isso com vocês é uma das mensagens mais importantes que eu posso carregar na minha vida. Senti coisas em meu espírito naquele dia, que a partir daquele dia o Espírito Santo começou a trabalhar em meu coração. Eu lembro que eu estava no fundo da igreja, e o pastor começou a pregar, e ele começou a viver algo. Eu comecei a ver milagres acontecendo sem que ninguém colocasse as mãos. Eu vi pessoas levantando da cadeira de rodas sem que ninguém colocasse as mãos. Simplesmente no meio, ele parava, erguia a mão, vamos adorar. Rapaz, o fogo descia, a nuvem da glória de Deus descia. A sensação, a música que o Daniel cantou aqui, cara, não podia ficar de pé. Era daquele jeito, os caras, os guitarristas no chão, chorando. Um negócio, um mover, um negócio. Parecia que quando ele andava para um lado, o Espírito Santo se movia com ele. Ele era um com o Espírito Santo. Existia uma paixão naqueles olhos. E eu falei, cara, é isso. Isso é o Deus verdadeiro da Bíblia. Eu quero isso. E eu comecei a falar aquilo dentro de mim. Eu quero isso. Mas como eu era tímido, eu ficava o quê? Balbuciando, tremendo os lábios, tremendo as mãos, porque eu estava nervoso, querendo chorar, porque eu tinha aprendido que homem que é homem. Ouvia isso do meu pai. Eu não podia chorar, mas eu estava tremendo, algo queimando dentro de mim, borbulhando. De repente, antes que eu comecei a perceber que ele estava caminhando para o final da ministração, eu fui o primeiro a dar um grito, no meio de todo aquele auditório. Eu gritei naquela igrejinha e falei assim, eu quero isso! Saí correndo por cima daqueles bancos e eu queria ser o primeiro a chegar. E cheguei num apelo, quando eu me joguei, cara, algo inundou o meu ser e ali começou a minha vida mudar, eu e Deus. Sumiu as paredes, sumiu as pessoas, e eu comecei a viver algo com Deus. Só Deus sabe o que se passou ali. Eu disse, Deus, onde o Senhor estava? Onde o Espírito Santo estava, que nunca ninguém tinha me falado sobre isso? Eu tinha minhas crenças, eu sabia que o Espírito Santo era Deus, e eu associava o Espírito Santo apenas ao falar em línguas. Eu achava que ele era uma pombinha branca, que ele era uma nuvem, que ele era uma energia, mas não que ele era uma pessoa, e que ele era o Deus Todo-Poderoso, e que ele queria se relacionar comigo. E eu perguntei onde ele estava. Talvez as pessoas que estavam lá comigo naquele dia diriam que foram impactadas, mas a sensação que eu tenho é que aquele culto foi só para mim. Já aconteceu isso com você? E você fala, cara, parece que Deus sentou comigo e está fazendo. É você e ele. É a agenda do céu. Eu descobri que a minha vergonha de chorar e expressar realmente quem eu era, impedia ele de chegar a mais. Até o dia que eu falei assim, Deus, o senhor quer fazer o babá colorido mesmo? Não vai, me pega, mas me vira do avesso. Aí, filho, juntou lágrima, ranho, não estava nem aí, não estava mais preocupado em arrumar namorada, mudou a cabeça, algo mudou dentro de mim. Depois daquele culto eu peguei a minha Bíblia e eu lembro que eu cheguei no meu quarto, com muita dificuldade, fui carregado literalmente para minha casa. Cheguei no meu quarto, meu pai queria me dar aquela água, a famosa água com açúcar para me acalmar. Eu falei, não quero isso, eu quero ele. Entrei no meu quarto, fechei a porta, abri a minha Bíblia e disse, Espírito Santo, onde o Senhor estava? Porque eu aprendi que Ele estava na igreja. Não tinha banda, não tinha teclado, não tinha ninguém. Quando eu disse isso, eu falei, eu quero te conhecer. É como se eu sentisse um sopro dentro do meu quarto. Encheu o quarto, e eu ouvi sua voz. Estou aqui. Ele falou assim, leia. Eu falei, eu vou ler? O senhor está falando comigo? Ele falou assim, abra em Gênesis. Foi em Gênesis, de joelhos, parado na frente da minha cama. E eu descobri que lá em Gênesis, onde encontramos a palavra dizendo, a terra era sem forma e vazia. E o quê? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Eu entendi que antes era um caos, mas depois que ele pairou, tudo mudou. Eu aprendi que nunca o Espírito Santo vai se relacionar com alguém, repousar sobre a vida de alguém, e essa vida não vai ser transformada. Alguém dizer que conhece a Ele, mas vive uma vida dupla diferente, tem algo errado. Eu estou dizendo que você vai deixar de pecar, estou dizendo que você reconhece que você está errado e que você precisa mudar.
impossível. Tudo era escuro, era um caos, mas o Espírito de Deus agiu naquele universo e ele foi transformado. O Espírito Santo nunca vai se mover sobre a vida de alguém sem que essa vida seja transformada. Você sabe quem é o decorador do universo? Naquele dia eu perguntei, e ele me disse: abra, o livro de Jó diz. E comecei a ler os capítulos de Jó, e cheguei no capítulo de Jó 26, que responde que ele é o decorador do universo. Diz: o sopro de Deus estendeu as nuvens, as estrelas, e sustenta a terra em sua glória. Quando você olha aquela noite bonita, aquela lua, Ele dá aquela beleza. Descobri naquele dia que Adão, quando Deus criou Adão, ele formou aquele boneco de barro, de argila, ele soprou. Meus amigos pastores, líderes que estão aqui, conhecem um pouco do hebraico, sabem que ali o termo Ruá Yavé entrou em Adão e tornou ele servente. Significa, o Espírito de Deus entrou naquele barro e tornou ele um servente. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Outra verdade, porque quando o Espírito de Deus veio sobre Adão, ele abre os olhos como um ser vivente. Quando ele abre os olhos, ele vê a Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre você, a primeira coisa que ele vai te abrir os olhos é para você conhecer a Deus. Não é sobre você, não é sobre o que está à sua volta, é sobre aquele que está sobre você. O sopro do Onipotente. O livro mais antigo da Bíblia é de Jó, Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Poderoso me dá vida. Comecei a perguntar, mas então, o Espírito Santo estava no Antigo Testamento, Abraão conheceu o Espírito Santo? Ele disse, claro. Se Abraão estivesse aqui, nós perguntássemos para ele: Abraão, você conheceu o Espírito Santo? Ele diria, claro que eu conheci. Abraão foi chamado de o pai da fé. Ele tinha fé. E um dos nomes do Espírito Santo é Espírito de fé. Quer dizer que todas as vezes que Abraão sentia fé, era o Espírito de fé que descia sobre ele. Eu nunca vou ver alguém que entra para conversar com o Espírito Santo e saia incrédulo dessa conversa. Todo mundo que anda com ele tem uma fé exacerbada, tem uma fé evidente, tem uma fé sobrenatural, porque ele é o Espírito de fé. Se você se sente desanimado, falta estar com ele, porque quando você está com ele, ele te enche de fé. E eu comecei a perguntar, será que José conheceu o Espírito Santo? Faraó disse, onde haverá outro homem como ele, que tudo que ele coloca as mãos prospera? Onde haverá, escute isso, outro homem como ele, que tem o Espírito de Deus sobre ele? Eu descobri naquele dia que o que fazia José prosperar, onde ele tocava as suas mãos, ele tinha como se fosse toque de Midas, era o Espírito de Deus que estava sobre ele. Muitas vezes as pessoas não entendem porque você avança, porque você prospera, porque tudo que você coloca a mão avança. Você precisa dizer, é o Espírito Santo que anda comigo que faz isso. Assim que eu comecei a entender que os patriarcas haviam conhecido o Espírito Santo, Juízes, Gideão, Jefité, Baraque, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles, eles o conheceram, os reis os conheceram. A Bíblia diz que Saul conheceu o Espírito Santo, Davi conheceu o Espírito Santo, Salomão conheceu o Espírito Santo. E se Salomão estivesse aqui, você perguntasse a ele, Salomão, você conheceu o Espírito Santo? Ele diria, eu o vi na inauguração do templo, quando a nuvem da glória dele encheu toda a casa, e ninguém conseguia permanecer de pé, tamanha era a sua presença entre nós. A presença do Espírito Santo era tão densa que as pessoas não conseguiam, as pernas desfaleciam. Isso já aconteceu aqui, você sabe disso. A Bíblia diz que os profetas conheceram o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não abriam a boca por nada. Quando eles abriam a boca, eram inspirados pelo Espírito Santo. João, outra coisa, a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, conheceu o Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel aparece para ela e diz assim, Maria, não tenha medo, porque sobre ti descerá o Espírito Santo, e você conceberá um ser santo.
Ele descerá sobre ti. Maria foi cheia, e aí eu tenho uma palavra para as mulheres. Maria foi cheia do Espírito Santo, engravidou ali de Jesus, e quando ela vai encontrar-se com Isabel, que estava grávida de João Batista, João Batista conhece o Espírito Santo desde o ventre, porque quando você se encontra com uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha o que acontece. Diz no texto sagrado, que Maria vai chegando na casa de Isabel, e diz: Isabel! E diz que na hora, o menino João Batista dentro do ventre salta na sua barriga, cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, quando ele cumprimenta outra pessoa, é tocada pelo Espírito Santo. Tá! Eu quero dizer algo para vocês. Eu quero que você saia tão cheio da presença dele, que quando você disser um oi para alguém na rua, um bom dia, ela seja tocada pela presença de Deus. Quem crê nisso? Jesus, sendo a palavra de Deus, ele tomou forma humana e viveu entre nós. João 1,14 diz: o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Enquanto ele estava como homem, ele se submeteu ao Espírito Santo. Jesus viveu como homem, mas quando ele estava como homem, ele se rendeu e obedeceu ao Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi guiado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois ele trouxe Jesus, conduzindo Jesus no poder do Espírito Santo. Jesus operou milagres pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, e Pedro disse em Atos 10:38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o quê? Com o Espírito Santo e com poder, qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Outra coisa, você só defende quem você ama, não é verdade? Cara, quer falar mal de mim? Fala mal de mim. Quer fazer piada? Faz piada de mim. Quer falar da internet? Fala. Mas não fala mal da minha esposa, não fala mal dos meus filhos, não. Não é assim? Porque você defende quem você ama. Jesus disse assim: quer falar do Pai? Será perdoado. Quer falar de mim? Vai ser perdoado. Mas não fala do Espírito Santo, não. Que isso não haverá perdão. Eu descobri que ele amava ele. Jesus foi conduzido à cruz com o Espírito Santo e mediante o Espírito Santo, como diz a carta aos Hebreus. Em Romanos, Paulo diz que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, quando o poder do Espírito Santo desceu sobre ele. E antes de Jesus sair dessa terra, ele disse: deixe-vos o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, não saiam sem ser cheios dele. As pessoas do Antigo Testamento conheceram o Espírito Santo. Se perguntássemos para Israel, eles diriam: era a nuvem que nos conduzia. Se perguntássemos para Pedro, para Paulo: Pedro, quem é o Espírito Santo para vocês? Eles diriam: é Cristo vivendo em nós, é a presença que eu sinto, é o pastor supremo da igreja, é Ele que conduz a obra missionária da igreja. Se você me perguntar: pastor Claudinei, quem é o Espírito Santo para você? Eu diria: Ele é tudo para mim. É o que eu sinto quando eu estou orando, é o que eu sinto, que eu estou sentindo aqui agora, nesse exato momento sobre mim. É o que eu sinto, é o que as pessoas sentem quando são curadas, quando nós ministramos aqui. É essa atmosfera que você está sentindo agora aqui, queimando dentro de você. E eu diria: Ele é meu melhor amigo. Porém, fazem 25 anos que eu o conheci de uma forma pessoal. Quando sentamos como um amigo e conversamos sobre tudo, não é verdade? Você toma um café, eu no caso tomo um café, converso de sonhos, visão de futuro, encorajamento, abro meu coração. Foi assim que eu o conheci. Quantas vezes cheguei cheio de empolgação para conversar com o Espírito Santo e compartilhar os meus sonhos, e ele ampliava os meus sonhos. Às vezes eu não estava tão bem e ele me encorajava. Às vezes eu estava apenas chorando, com dor, ele ia lá e me consolava. Foi assim que eu conheci. De andar no mercado e perguntar o que eu deveria comprar, o que eu deveria vestir, qual roupa, qual caminho eu pegar. Passava horas com ele fechado em um lugar com a minha Bíblia. E tem uma música que me acompanhou muito nessa época, que eu quero soltar um trechinho dela do Vini cantando para vocês. Me acompanhou muito. Se você consegue e conhece, canta ela. Preciso do teu perdão, preciso de ti,
horas de madrugada eu cantava isso a Ele. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Me faltavam palavras, eu colocava essa música e falava: Como terra essa é a minha oração. Assim é minha alma, preciso de ti. Se você sabe, cante essa parte. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu saía daquelas horas, chorava, me quebrantava, me enchia de fé, saía com as baterias carregadas, me sentindo um gigante na rua, saía cumprimentando, rindo, feliz da vida. Na época eu cuidava de um pequeno grupo de jovens, de 10, 15 jovens. E eu lembro de um dia muito específico, porque eu queria que todo mundo sentisse aquilo que eu estava sentindo. Eu queria que as pessoas tivessem essa experiência de saber que Ele estava ali pessoalmente. E um dia eu falei: Espírito Santo, o que eu faço? Ele disse assim: entregue bilhetinhos para eles com frases que eu vou mandar você escrever. E entregava para cada jovem que entrava na igreja, eu entregava um bilhetinho. E a pessoa já entrava e ia chorando, ia ajoelhar, chorar. E nós íamos ter um ensaio do louvor. E aí de repente nós levantamos e fomos para o ensaio, começamos a cantar. Não conseguimos mais cantar. Uma nuvem entrou naquele templo. Nós não tínhamos máquina de fumaça que cobriu as luzes. Todos estavam vendo aquilo. Assista esse vídeo de um membro nosso que estava lá naquele dia. O ano era 2003 e naqueles dias era comum a gente ter a presença do Espírito Santo em nosso meio. Éramos um grupo de jovens de aproximadamente 15 pessoas e num sábado à tarde, durante um ensaio, fomos surpreendidos com uma nuvem muito espessa da sua glória. E eu me recordo que essa nuvem nos envolveu e todos que ali estavam se quebrantaram. Todos choraram muito na presença de Deus. E naqueles dias não tínhamos máquina de fumaça, todas as tecnologias que temos hoje na nossa igreja. Mas fomos surpreendidos por Ele mais uma vez. E o nosso lema da época era: avivamento é uma questão de sobrevivência. O que aconteceu? Fazia apenas alguns meses que eu estava buscando todos os dias. Não mudou. Era o mesmo Claudinei. O que mudou não foi o fato de eu estar com Ele todos os dias, mas ter a certeza que Ele me encontrava todos os dias. Aquilo me mudou. Os resultados mudaram. Todos os dias Ele vinha e falava, e começou a acontecer de as pessoas terem visões. De ver, às vezes quando eu estava ministrando, ver um ser de branco andando comigo enquanto eu ministrava. Já aconteceu aqui na nossa casa de algumas pessoas: pastor, quando o senhor andava, algo andava com o Senhor. Vocês sabem disso. O que tem de diferente? Nada. Eu não sou perfeito e longe de mim de ser. Eu sou apenas apaixonado por Ele. Ele é o meu ar, meu respirar, Ele é o meu tudo. Porém, fazem 25 anos que o conheci. E hoje eu sou grato, porque hoje eu passo as minhas melhores horas do dia com Ele. Depois daquele dia foi quando eu aprendi que não é o que eu digo que faz a diferença. É o Espírito Santo quando unge o pregador e ele fala. O que traz as pessoas não sou eu. É a unção do Espírito que unge a igreja. Não depende do pregador. Eu comecei a ser convidado para ministrar. Fui ministrar num lugar onde tinha vários missionários batistas. E eu terminei de ministrar, estavam todos quebrantados no chão, chorando. E eu saí, e quando eu estava indo embora, passando por um dos corredores, era uma escola. Uma pessoa, uma mão me puxou pela mão e me puxou para dentro de uma sala. Pensa num susto que eu tomei. Falei: Jesus, eu não preciso ir agora não. Era uma missionária em prantos, chorando, com óculos gigante, uma senhora, rosto rugado. E ela dizia assim: pastor,
Por que ninguém me disse isso? E eu falei, o quê? Que eu poderia me relacionar com ele? Ela falou, eu sou missionária há 21 anos. No campo missionário implantei várias igrejas na força do meu braço. Ninguém me disse que ele poderia ser meu amigo. Você sabe o que eu ouvi isso de uma missionária? E eu comecei a carregar essa mensagem dentro de mim. E eu falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Às vezes pastores chegam e perguntam assim, o que vocês fazem? O que vocês fazem? O que vocês têm diferente que atrai as pessoas? Eu aprendi uma vez com ele, quem já leu meu livro sabe disso. A minha presença é como mel derramado. Aonde eu estou, eu atraio as pessoas. Marcos capítulo 2 diz que Jesus estava, e quando ficaram sabendo que Jesus estava lá, não cabia as pessoas na porta da entrada para ouvi-lo ministrando. Às vezes as pessoas perguntam, por que vocês não cantam essas músicas que todo mundo conhece? Nós não cantamos músicas porque está na moda, nós não pregamos mensagem porque as pessoas querem ouvir. Nós cantamos aquilo que o Espírito Santo manda a gente cantar, e as coisas acontecem. Apenas garantimos que o Espírito Santo conduza o ministério. O meu maior desejo é que os pastores, líderes, meus pastores entendam isso, que o maior resultado do seu ministério não está nos números. Eu quero ver você tão carregado da presença de Deus, que as pessoas vão implorar para estar perto de você, para te ouvir. Enquanto as pessoas não param e dizem, eu quero te ouvir, tem algo de errado. Abre a boca, fala algo. O Espírito Santo, ele gera sonhos no lugar de encontro. Ele faz você sair da oração enxergando o invisível. Moisés, a Bíblia diz em Hebreus que Moisés andava caminhando enxergando o invisível. Enquanto o povo de Israel enxergava o exército, enquanto eles enxergavam o deserto, Moisés caminhava enxergando o invisível. Às vezes você sai do lugar secreto enxergando o que ninguém mais enxerga. Ele gera sonhos dentro do seu coração. Não importa como está o seu ministério, não importa como está a sua vida hoje. Se está um deserto, eu posso te garantir, se você começar a andar com ele, se encontrar com ele, esse deserto vai se tornar um jardim botânico. Vai se tornar um jardim botânico cheio de frutos e vai florescer. Quando nós começamos há 6 anos atrás, nós tínhamos 22 pessoas numa casa. E as pessoas falavam assim, tadinho do pastor Claudinei. Era o que eles falavam. Tadinho, olha que dó. Pregava para uma multidão. Agora olha só quanto está ouvindo ele. E falava assim, não se importa não. Essa igreja logo fecha. Não dou 6 meses. Eles se esqueceram de que todas as vezes que eu ia para lá, eu falava, Espírito Santo, o Senhor pode ir comigo? Não estou lhe falando de alguém imaginário. Eu estou falando de alguém mais real do que essa pessoa que está aí do seu lado. Ele me pegou certa vez como uma pessoa te pega pela mão. Eu estava em uma ministração, uma conferência, quando de repente eu senti algo forte só do meu lado direito, e algo puxando a minha mão. E eu pedi licença e saí, porque eu sabia que era ele. E ele me levou para trás em outras salas, e é como se ele me desse um abraço e eu caí de joelho chorando. E ele falou assim, naquele dia, eu sempre fui seu amigo. Você sabe o que ele te tratar como uma pessoa? Não é algo imaginário. A minha pergunta hoje para vocês é, quem é o Espírito Santo para você? É apenas um dogma? É apenas uma doutrina? É apenas um falar em línguas? É um movimento estranho na igreja? Quem é o Espírito Santo para você? Onde nós temos colocado ele em nossas vidas, em nossos ministérios? Se para a Bíblia, que é a nossa regra de fé e confiança, ele é a parte principal, todos conheceram. Apocalipse diz, quem tem ouvidos, não é ouça o que o pastor diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu descobri uma coisa, a igreja que vai voltar no arrebatamento com Jesus, sabe qual é? A que anda assim com o Espírito Santo, porque diz assim, Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu não estou falando algo diferente do que nós cremos. Eu não estou falando nem diferente daquilo que está na palavra.
Eu sabia que o Espírito Santo era uma pessoa que ele tem intelecto, que ele tem vontade própria, que ele ama, que ele aborrece, que ele se entristece, que ele resiste, ele te ajuda a orar, ele consola. Teve uma época no meu ministério, no início do ministério de jovens, eu estava muito ferido. E eu lembro, sabe aqueles momentos que você vai orar, que você não tem palavras? Mas eu sabia que ele estava lá me esperando, era às 5 da manhã. Eu me ajoelhei, e eu tive a sensação que alguém tinha passado atrás de mim. Eu achei que um dos meus filhos tinha levantado. E eu levantei, olhei, não tinha. Fui até o quarto, eles estavam dormindo. Fui até o quarto, minha esposa não estava dormindo. Voltei. E quando eu ajoelhei de novo, a sensação que eu tinha é que ele estava sentado. E ele me abraçou, ele disse: sou eu. Eu não chora. Ele disse: a minha vara e o meu cajado te consola. Você nunca vai estar sozinho. Entenda isso. Nos piores momentos e nos seus melhores momentos, Ele vai estar lá. Quanto tempo você vai levar ainda para você entender isso? Quantas pregações você precisa ouvir sobre isso? Quantos livros você precisa ler sobre isso? Meu coração, a Bíblia diz que Ele levanta e escolhe quem Ele quer. Nessa igreja aqui, sabe como que os líderes são escolhidos? Sabe como que a diretoria dessa igreja foi escolhida? Orando. Eu nem conhecia. O Espírito Santo falava assim: escolhe fulano, chama fulano, chama esse, chama aquele. É assim. Eles sabem, eles estão aqui me ouvindo, eles sabem que foi assim. Eu digo para você que está aqui hoje, o que aconteceu foi que Ele abriu os meus olhos para enxergar uma realidade que eu não enxergava. Eu sabia que Ele era onipresente, para mim onipresente é que está em todos os lugares. Aconteceu de eu ir em restaurante, tem um membro nosso aqui que é dono de um restaurante, e aconteceu isso com ele. Entrei no restaurante, estava conversando com ele e ele começava a chorar. Ele: desculpa, eu estou sentindo algo diferente. Aí ele saía, eu estava conversando para comer, vinha um maître e começava a chorar. Recentemente fui no posto de combustível aqui nessa rua, entrei na conveniência para pagar o combustível, feliz da vida conversando com ele. A moça começou a chorar. O que acontece? Não sou eu, é Ele. Metal perto do fogo, ele altera a sua temperatura e aumenta e muda a sua cor. Não é o metal, mas enquanto ele está perto do fogo, ele tem a reação do fogo. Quando você anda com ele, as pessoas vão perceber um brilho diferente em você, uma cor diferente e um calor diferente. A sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Salmo 121:5, eu serei a tua sombra, a tua direita. Andar com Ele altera tudo em você, à sua volta. Os resultados, os frutos do seu ministério. As pessoas não iriam querer estar perto de mim, parar para me ouvir. Escuta com atenção que eu vou te falar aqui agora. Nem se eu pagasse você para me ouvir, porque eu sei quem eu sou longe de Jesus. Eu sei. A Bíblia diz em João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, Ele falará apenas o que Ele ouvir e anunciará a vocês o que está por vir, o futuro. Quando você anda com Ele, o seu futuro não está encoberto. Com Ele, o seu destino é desvendado e revelado. O futuro não me causa pânico, me traz segurança e alegria. Há 10 anos atrás, nós temos um promotor aqui das boates, que era da cidade de Marília. E que bom que ele veio hoje. Eu falava assim: os promoters das boates irão se converter, e o dono das boates serão membros da igreja. Há 10 anos as pessoas começaram a me ouvir dizer isso. Os promoters hoje são membros da nossa igreja, estão aqui sentados me ouvindo. E o dono, escuta. E o dono da balada, Guilherme Irata, tá aí, ó, membro da igreja. E hoje eu estava orando por ele porque ele iria pregar na nossa igreja. O dia que ele pregou nessa igreja, e hoje
ele é membro da diretoria dessa igreja, um homem de Deus. Porque ele anuncia o que está por vir. E quando você ouve o que está por vir, você anuncia, as pessoas falam, você já sabia? Não, é ele que falou, ele já sabe o resultado. Quem está me entendendo? Quando você profetizar, abrir a sua boca, não tenha medo. Se ele disse para você, vai acontecer. Não é que existe possibilidade. O inferno pode se levantar para quebrar os teus recursos, fechar a porta. Mas se ele disse que vai acontecer, ele abre caminho onde não tem caminho, ele abre porta onde não tem porta. Segura, porque Deus está te levando para um próximo nível. Um ano atrás, nós fizemos um culto aqui. Quem é que lembra que nós iríamos orar pelas crianças? Lembram disso? Um ano atrás eu estava orando aqui, e essa mãe que está nessa foto com a sua tia, a tia de uma criança, estavam desesperadas, porque a sua filhinha estava na UTI, doente, e elas fizeram uma live ao vivo, para eu orar por aquela criança. Eu orei por ela, não sei se dá para você ver, mas tem um celular ali ao vivo, do lado. Naquele mesmo dia, aquela criança foi atingida pelo poder do Espírito Santo. E ela foi curada com o pai que estava na UTI. Mostra outra foto. Um ano depois, olha onde está essa criança. Ela estava aqui. Eles são membros da nossa casa. E alguns domingos atrás, foi abordado por uma membro da nossa igreja, contando um testemunho, que seu marido foi curado, lendo o meu livro. E essa é a novidade agora. Apareceu uma mancha na sua perna. Tem imagens fortes, tá? Se você tiver, pode fechar os olhos. Depois foi aumentando. Em questão de 4 horas, olha o que virou. Ele foi internado. Volta um ano. Foi internado. E a esposa sentiu de levar o livro, deu para ele ler. E ele falou que estava muito debilitado para ler o livro. Aí uma membro da nossa igreja, que é enfermeira, foi e fez o curativo na sua perna. E quando fez o curativo, acho que no domingo, ele começou a ler o livro. Aí parece que na terça-feira foram tirar para fazer o segundo curativo. Olha como é que estava. Ele está aqui agora, nessa reunião. Ele me passou ali, abracei ele, e é um privilégio. O que acontece? Não é sobre mim, é sobre aquele que está aqui. E eu me pergunto por que muitas vezes você tem medo daquele que foi enviado para te acompanhar, estar do nosso lado para sempre. Ele veio para nos ensinar, nos guiar. Quantos de vocês já seguiram o conselho de um amigo ou de alguém e se deu mal, porque estava errado o conselho? Levanta a mão. Já aconteceu isso comigo, não é? Quantas vezes o Espírito Santo te disse para fazer algo, você fez e deu errado? Nunca. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que está por vir. Por que a gente prefere ouvir os outros do que ouvir Ele? A gente prefere parar para ouvir todo mundo, menos Ele. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo é educado e cavalheiro. Ele só vem onde ele é respeitado, amado, desejado. Enquanto você fica preocupado com a forma, você perde a multiforme graça dele de se manifestar. Mas o que detém o seu destino? O pastor estava falando de se deter o destino. Nos Estados Unidos, no Colorado, havia uma das maiores árvores do mundo chamada sequoia. Já ouviram falar dessa árvore? São árvores centenárias. E é um parque gigantesco e lindo. São árvores de mais de 500 anos. Dizem os historiadores, especialistas, que quando Cristóvão Colombo veio à América, aquela árvore já era grande. E um dia ela caiu. Eu não sei se você sabe, mas ela aguenta raios. Você já viu o raio bater numa árvore? O que acontece com a árvore? Ele vira ela do avesso, ele despedaça ela. E eles foram descobrir o que tinha derrubado essa árvore. E o caule dela tinha marcas de mais de 10 raios durante aqueles mais de centenas de anos. Mais de 10 raios bateram contra ela e não fez nem cócegas. E aí eles ficaram mais intrigados. O que derrubou essa árvore? E eles pesquisaram e estudaram. E sabe o que eles descobriram? O que derrubou aquela árvore foi um bichinho chamado coleóptero. 1 centímetro estava infestado de coleóptero dentro dela. Talvez ela olhasse para aquele coleóptero e falasse assim: eu sou grande o suficiente para me aguentar. Existem muitos coleópteros dentro de nós, corroendo aquilo que somos.
são imperceptíveis como aquelas fissuras na asa do avião. E quando Deus impede de você chegar ao seu destino, não é porque Ele é ruim ou mau, é porque você não está pronto. Se você for, é a destruição. Ele está te protegendo pela especialidade dEle. Porque eu volto para o mesmo lugar, o que falta para mim? Coleópteros têm impedido de avançarmos, de prosperarmos, de reter a bênção. Coleópteros em nosso relacionamento, coleópteros em nosso orgulho, têm corroído o nosso caráter. Em sua casa, na sua empresa, pequenas desobediências levam ao caos, desastres. Mas o Espírito Santo está aí querendo curar você, mas nós o ignoramos. Cantamos por cantar, pregamos por pregar, fazemos por fazer na força do braço. Qual é o resultado disso? Nos sentimos cansados, frustrados, nada flui como deveria. Isso não é só os resultados, mas é os resultados da nossa força do nosso braço. Às vezes eu me sinto como aquelas mulheres que deixaram o corpo de Jesus para ser na tumba, e quando voltaram ele não estava mais lá, e elas perguntaram: onde colocaram o meu Senhor? Eu te pergunto, onde você colocou o Espírito Santo na sua vida? Qual é o lugar dele hoje na sua vida, no seu ministério? Vivemos como se ele não existisse. Se Jesus deixou ele há 2000 anos atrás, vivemos como se ele não existisse. Onde nós rejeitamos o Espírito Santo, o avivamento se foi. Certa mãe, houve uma história, uma vez percorrendo as cidades do Brasil, que uma mãe viu a sua filha e os seus amigos saindo embriagados para a balada, e ela disse: filha, vai com Deus. E ela disse: só se ele for no porta-mala, porque não tem lugar para ele aqui. Bateram o carro, todos morreram, e descobriram que no porta-mala tinha uma cartela de ovos intacta. Onde deixamos ele, perdemos a proteção dele. Rejeitaram ele. Como é que você vivia? Vivia intensamente antes. Foram pesquisar um lugar onde havia avivamento dos irmãos de Rephaim. Encontraram escavando os aparelhos ortopédicos, cadeira de rodas, coisas, milagres que aconteceram, mas não encontraram o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está numa escavação, está em um relacionamento. Que alguém me responda hoje. Há alguém aqui que sabe me responder onde ele está? Onde colocaram ele? Por que nós não vivemos o mesmo? Fomos chamados para amar o Espírito Santo, andar com ele, cultivar esse relacionamento, mas temos entristecido. Coleópteros têm tomado conta do nosso coração. Não há lugar para ele porque está cheio de coleóptero. Rejeitaram o pastor supremo da igreja, porque nós temos sido corroídos por dentro. Pequenas fissuras em nosso caráter têm impedido de alçarmos voos maiores. O nosso destino está sendo comprometido porque falta ele. Mas hoje você pode mudar a sua história. Talvez você diga: pastor, mas nunca ninguém me ensinou isso. O que eu faço, pastor? Nós não podemos mais fazer a obra de Deus sem Deus. Nós não podemos mais cantar sem Deus, porque é para Ele. Pegue a sua Bíblia, pegue um instrumental e não comece o seu dia sem estar a sós com Ele. É tempo de recuperá-lo, de atraí-lo e de dizer novamente: Espírito Santo, me guia, me conduz. Que alguém me responda: onde o Espírito Santo está na sua vida? Se há alguém, apenas um, que como eu naquela reunião, disse: eu quero conhecê-lo, saia do seu lugar, venha aqui à frente que eu quero orar por vocês.